Respondeu Eliú e disse: Achas que é justo dizeres: devo ser considerado justo se eu for julgado por Deus? E se dizes: de que vai valer-me? Que proveito tirarei da retidão que compense o pecado? Responder-te-ei com palavras a teus companheiros que estão contigo. Olha para os céus e vê, contempla os céus acima de ti. Se pecas, que mal lhes causas tu? Se tuas transgressões se multiplicam, que mal lhe fazes? Se és justo, o que lhe dás? Ou que recebe ele de tua mão? Tua impiedade fará mal apenas a outro homem como tu, e tua justiça dará proveito ao filho do homem. Por causa de muitas opressões, os homens clamam por socorro contra os braços dos poderosos. Mas não dizem: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que ensina mais a nós do que aos animais da terra, que nos faz mais sábios do que as aves do céu? Então clamam, mas não te respondem por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios não ouvirá Deus, e o Todo-Poderoso não atentará para eles. Ainda que dizes não o vês, tua casa está diante dele, e tu deves esperar em confiança. Mas agora, porque Deus em sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, Jó abre sua boca com palavras vãs, amontoa palavras ignorantes. Acrescentou Eliú e disse: Espera mais um pouco e te darei minha opinião, porque ainda há argumentos a favor de Deus. Ao longe trarei meu conhecimento e a meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade minhas palavras não são falsas. Contigo está alguém cujo conhecimento é perfeito. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande a força de tua compreensão. Não deixa viver o ímpio, e justiça fará com o pobre. Não tirará os olhos do justo, e os reis sobre o tronco colocará para sempre lá no alto. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as obras e as transgressões deles por causa da soberba. Abre-lhes os ouvidos para a instrução, e manda que tornem do caminho da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Se não ouvirem, serão traspassados pela espada e expirarão sem conhecimento. Os falsos irão suscitar a ira de Deus, não clamarão por socorro quando presos em grilhões. Morrerão na mocidade, perderão a vida entre os prostitutos culturais. Ele livrará o pobre do sofrimento, por meio da própria aflição lhe abre o ouvido. Assim também procura tirar-te da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para as iguarias de tua mesa cheias de gordura. Mas tu estavas julgando Deus como o ímpio, o juízo e a justiça tomaram conta de ti. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia de resgate. Tuas riquezas ou até mesmo teus grandes esforços te livrariam do aperto? Não inspires pela noite em que os povos serão arrastados do lugar. Guarda-te, não te dirijas à iniquidade, porque isso preferes à tua miséria. Eis que Deus se engrandece em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu seu caminho, ou quem lhe pode dizer: praticaste a justiça? Lembra-te de engrandecer a obra que os homens têm celebrado. Todos os homens a contemplam, o homem olha de longe. Eis que Deus é grande e não compreenderemos o número de seus anos, não se pode calcular. Porque atrai as gotas da água e de seu vapor as destila em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém me entender ou estender-te das nuvens e os trovões de seu pavilhão? Eis que estende sobre elas a luz dos relâmpagos e as profundezas do mar encobre. Pois por estas coisas julgam os povos, e lhes dá comida em abundância. Enche as mãos da luz dos relâmpagos, e os dardeja sobre os adversários. Seu trovão anuncia a tempestade, o gado pressente sua aproximação. Acerca disto também treme meu coração, e salta de seu lugar. Dai ouvidos ao estrondo da voz de Deus e o sonido que sai de sua boca. Ele o solta debaixo dos céus, e seu relâmpago até os confins da terra.
Depois disto, brame sua voz, troveja com sua voz majestosa, e a ambos não retém quando se ouve sua voz. A voz de Deus troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Sela as mãos de todo homem para que todos conheçam sua obra. Os animais vêm ao esconderijo e ficam em seus abrigos. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos lugares em que sopram os ventos sai o frio. O sopro de Deus produz a geada, e as largas águas são congeladas. De umidade ele carrega as nuvens, esparge entre elas os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham em toda direção para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra, para punir os homens, para regar a terra ou para mostrar seu amor. Ouça isto, Jó. Pare e atente para as maravilhas de Deus. Sabes tu como Deus opera e como faz resplandecer o relâmpago de sua nuvem? Tens tu notícias do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Tu, cujas roupas se aquecem quando há calma sobre a terra por causa do vento sul, estenderás com ele os céus, que são sólidos como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós não colocaremos nada em ordem por causa da escuridão. Cortar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Alguém diria algo escondido? Eis que o homem não pode olhar para o sol que resplandece no céu, uma vez passado o vento que o deixou limpo. Do norte vem coberto de ouro, Deus vem em tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além do nosso alcance, e é grande em poder. Porém, o juízo e a plenitude da justiça não perverte. Por isso os homens o temem e não olham para aqueles que se julgam sábios.